Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um assunto que é sensível. Como vocês estão a ver pelas manchetes que estão a ser mostradas, nós hoje vamos falar de um problema de segurança dos GPS. Neste caso, em concreto, estamos a falar de rastreadores GPS. Estamos a falar de um em concreto. Isto é a parte interessante da notícia. É que nós estamos a falar, aqui nesta notícia vê-se bem, estamos a falar de um problema de vulnerabilidade de um equipamento popular de rastreamento GPS, que é o MiCodus MV720. Ou seja, estamos a falar de um equipamento muito conhecido comercialmente para grandes frotas. Estamos a falar de um equipamento que, em concreto, para quem está habituado a ver os meus vídeos, aproveito só para vos fazer um pequeno à parte e pedir que vejam os meus outros vídeos, que subscrevam o canal e que, se gostarem, deixem o vosso like, e se não gostarem também deixem o vosso dislike. Mas nos meus outros vídeos, normalmente os vídeos que eu faço sobre rastreadores GPS, que eu tenho uma data de vídeos de rastreadores, em todos eles eu, por acaso, até hoje nunca mostrei este modelo em si, nem modelos semelhantes, porque são modelos que já falam sobre o corte de energia. Posso eventualmente fazer no futuro um vídeo dedicado só a este assunto, de um equipamento que, além de ser um rastreador, permita também fazer o corte de corrente, permita outro tipo de funções, como parar um veículo à distância. Isto é uma situação que, obviamente, é o que dá ênfase a esta notícia, porque estamos a falar de frotas que têm equipamentos que permitem à distância desligar o veículo, que é grave. Mas esta notícia não traz nada que já ninguém que esteja no ramo não saiba. Claro que vocês vão dizer: mas um utilizador que compra o aparelho convém saber disso. É assim, isto é uma dedução muito simples. Antigamente, quando se comprava um telefone, nos Nokias, os Motorolas, etc., normalmente o código de desbloqueio de um equipamento era sempre o mesmo. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou era 1, 2, 3, 4, ou era 4, 3, 2, 1. E então, obviamente, que isto é algo que as pessoas têm que perceber. Isto é o mesmo que nós recebermos uma password no nosso correio, neste caso, a senha de um multibanco nosso. É sempre recomendado trocar. Porquê? Porque já se sabe que aquilo veio padrão, apesar dos sistemas de normalmente vir o cartão primeiro e a senha depois, ou a senha primeiro e o cartão depois, whatever. Ou seja, existe a necessidade de haver duas situações a baterem certo ou a baterem errado para se perder tudo, que é neste caso, imaginem que se extravia o cartão multibanco e logo de seguida se extravia o PIN do cartão multibanco. É a mesma coisa. Aí, obviamente, se perdemos os dois, já sabemos que algo está muito mal. Pode até ter sido desviado. Com este equipamento, é a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui o catálogo desse equipamento. Volto a referir que o que a notícia revela em especial é este equipamento. É o MiCodus MV720, que é um relé, que tem GPS e que permite, entre várias coisas, o rastreamento do equipamento, do automóvel, saber dados como a velocidade, etc. E parar o veículo em andamento. Através de uma ordem que nós enviamos no nosso telemóvel ou através da aplicação, mandamos parar o veículo à distância. Por exemplo, sabemos que o nosso veículo foi roubado e podemos pará-lo. Pronto. É uma segurança. Agora, isto deixa de ser uma segurança quando
se torna um risco, que é eu estar a conduzir o veículo e ele de repente desligar-se porque alguém o desligou abusivamente, ou seja, através de tentativas feitas de passwords para conseguir chegar lá. Ora bem, o que eu vos quero dizer é que isto não é novidade nenhuma. Desde sempre, desde há pelo menos 20 anos atrás, que os GPS, por norma, a grande maioria dos GPS de rastreamento, que permitem o rastreamento simples, ou mesmo estes que permitem desligar o veículo, têm uma password padrão, que é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou é 1, 2, 3, 4, ou é 4 zeros, ou é 6 zeros, mas por norma é sempre, a grande maioria dos equipamentos que estão no mercado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a password. E este é um deles, pronto, só que ele permite parar o veículo. Mas estamos a ser um bocado... Quem fez esta notícia quem fez realmente este relatório de segurança, que dá esta vulnerabilidade a este equipamento, está a ser um bocado a recair sobre este equipamento. E se formos a ver, quase todos os equipamentos do mercado, porque não pensem que este é o único rastreador com a função de corte de corrente do veículo. Há tantos no mercado, inúmeros. Olhem aqui a título de exemplo, aqui na minha página de vídeos, isto é só um pouco dos meus vídeos, porque eu tenho inúmeros vídeos. Pessoal, para eu continuar com este tipo de conteúdo, não se esqueçam de subscrever o canal. Isso é muito importante, pois ajuda o canal a crescer e ajuda também eu a continuar com este tipo de conteúdo. Ativem também o sininho das notificações, porque só assim é que ajuda o canal a crescer. Mas aqui só neste bocadinho, temos por exemplo aqui o GT02. Eu aqui falo sobre a versão A, mas existem inúmeras versões deste GPS Tracker. O que é que acontece? Existem versões daquele equipamento que eu até considero que é mais conhecido que esse Micodus, que é dos mais vendidos para estar sempre colocado no carro, ou seja, que esteja lá continuamente ligado à bateria, porque a grande maioria dos GPS que eu falo no meu canal são GPS portáteis e são independentes, ou seja, não precisam de estar conectados à bateria do veículo. Mas eu também falo sobre os que precisam de estar conectados à bateria do veículo. E este é um deles. É um GPS que nós colocamos no nosso veículo ou na nossa frota, whatever. E fica lá sempre ligado constantemente e não temos o problema de andar lá a trocar as baterias do GPS. Portanto, já sabemos que está ligado ao nosso carro, conectado à bateria, e aquilo está continuamente a funcionar. O mesmo acontece com o Micodus MV720. Só que, o que é que acontece? Existem inúmeras versões do GT02, inclusive com corte de corrente. Temos a versão com corte de corrente. E este equipamento é um equipamento muito conhecido. Ou seja, por norma, quase todos os GPS do mercado têm a senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois temos que alterá-la para garantir a nossa segurança. Mas isso é em todos os GPS. Porque agora estamos a falar, isto é uma grande falha e agora os carros podem todos andar a bater porque se pode desligar os veículos todos remotamente. É verdade. Mas, por exemplo, para aceder à plataforma é preciso um ID. E é preciso uma password. A password já sabemos que por norma é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ID é o número do equipamento. Portanto, quando muito, a pessoa nunca vai adivinhar qual é o GPS. Ou seja, a pessoa não consegue procurar por um GPS em concreto. A pessoa pode chegar ao site ou à aplicação e meter um ID qualquer e meter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por acaso abrir. Mas isto acontece. E acontece com alguma frequência. Mas uma coisa é saber que veículo é aquele. Quer dizer, depois de ter acesso, depois de conseguir fazer o login, claro que vê a localização do veículo. Se a pessoa morar naquela zona, consegue ir ver onde é que está o veículo e consegue saber que veículo é. Mas isto é hipoteticamente, não é? Porque uma pessoa pela internet começa a digitar IDs ao calhas e password ao calhas não, porque é uma fixa. Já sabemos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 se o utilizador não mudou. E começa aqui a desligar. Portanto, isto pode ocorrer
mas, por exemplo, a gente quer desligar um carro em concreto. Nós não conseguimos. Primeiro, não sabemos se tem GPS, mesmo que saibamos que tem GPS lá conectado, nem sabemos qual é o modelo, mesmo que saibamos o modelo, não vamos saber o ID, e mesmo que sabemos o ID é porque o dono nos deu, obviamente. Portanto, isto não é assim um grande alarido como possam estar a pensar. É uma vulnerabilidade. Não é agora um problema que foi feito, como é anunciado. Como é que é anunciado aqui nesta notícia, por exemplo? Nesta notícia que eu estava a ler, é anunciado que falhas não corrigidas em dispositivos GPS populares podem permitir que hackers interrompam e rastreiem veículos. Ou seja, não são falhas não corrigidas. O utilizador, quando compra o GPS, é que tem que corrigir isso. Porque se a senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ele quiser mudar, ele obviamente vai à secção de mudar a password e muda a password. E mete a password que quiser. Mete a password que era a antiga, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mete a que quer. Pronto. Ou seja, o utilizador é que se tem que preocupar com isso. É uma atenção que obviamente agora podemos dizer. Mas o vendedor tem que informar especificamente, assim como o fabricante, que tem que mudar a password. E a grande maioria recomenda lá para mudar a password. Se o utilizador não muda porque não lhe apeteceu mudar, isso aí já é uma falha que é do utilizador, do comprador final, neste caso. Portanto, moral da história. Quando comprarem um rastreador, alterem a password na aplicação. Nós estamos a falar sobretudo da aplicação. Porque é assim, há rastreadores que permitem usar a aplicação e usar chamada e usar SMS. Além de poder utilizar a plataforma no PC. Depois há uns que só dá para utilizar a plataforma do PC, SMS e chamadas. E depois há uns que dá só para utilizar a aplicação, SMS e chamadas. E há uns que só dá chamadas e SMS. Obviamente, nos que dão chamadas e SMS, só são poucos. Mas há uns que só fazem isso e não dão a aplicação, nem dão para entrar na plataforma através do PC. Nesses aí isto nem se aplica, porque ainda era preciso a pessoa acertar num número de telefone para saber que aquilo ainda por cima era um GPS em vez de ser um utilizador normal, um número normal. Portanto, isso aí era ainda pior que acertar no Euromilhões. Isso aí era extremamente, eu diria que era não sei quantas vezes mais fácil. Aliás, estatisticamente era mais fácil então acertar no Euromilhões. Agora, por exemplo, este GPS é um rastreador, não permite o corte. Isto é um rastreador portátil, é só chegar ao veículo e colocar. Este rastreador não permite o corte de corrente, mas permite, obviamente, a privacidade da pessoa. Se isto não for utilizado para o meu carro, eu vou estar a pôr em causa a privacidade da pessoa que está a levar com ele. Agora o que é que acontece? A probabilidade de acertar no ID de um equipamento destes não é assim tão difícil como possam imaginar. Este equipamento vem aqui com ID. Eu já o tirei, vem aqui com um selo. Para verem como é que isto funciona. Vem aqui com um selo. Este, como é um modelo 905, o ID vem 905, vem mais uma catrefada de números. Mas imaginem, os 905, por exemplo, que este da T-Capacitar, só estou a falar deste modelo em concreto, nem é daquela marca que estão para aí a falar, mas a senha padrão para aceder à aplicação é também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou ver o meu ID aqui e meto a minha password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas pronto. Agora também não é impossível eu acertar noutro equipamento parecido com este. Porquê? Porque é 905, Mas se eu, por exemplo, imaginem hipoteticamente que eu agarro, sei lá, a meio dos números que eu digitei, troco um dígito para outro, se calhar vocês vão acertar noutro equipamento GPS em qualquer parte do mundo. Estão a ver? Por isso é conveniente trocar as passwords. Mudem sempre a password do vosso equipamento para evitar que alguém mude. Porque o mercado também está a ficar cheio deste tipo de equipamentos. Basta só esse GPS estar ativo em algum lugar do mundo
o utilizador não ter mudado a password, que pimba, vocês vão entrar. Estão a perceber? Como é também. É quase impossível vocês acertarem num carro em específico. Ou numa moto. Ou seja o que for, num caminhão. Mas, como vocês veem pelo vosso equipamento, vocês podem, em uma questão de utilizar, mudar um dígito ao outro, ou mesmo vocês se enganarem a digitar, podem entrar num. Imaginem, vocês estão a digitar o vosso ID 905, mas enganam só num número, aqui mais para o fim. Porque no início, como este é o 905, tem que começar por 905. Mas a meio do caminho vocês enganam-se. Vocês, o que é que acontece? Vocês vão entrar no GPS que não é o vosso. Por engano, mas vão entrar. Não sabem qual é o carro. Pode até ser noutro país qualquer, noutro estado, seja o que for. Mas vão entrar. Ou seja, isto é para mostrar que não é tão difícil também entrarem no GPS de alguém. Mas claro, não, vocês nunca vão entrar no que querem. Vocês podem entrar por acidente. Ou neste caso, hackers por maldade. Pronto, porque os números é só alterar os números do ID e fazer várias tentativas. Mas isso são hackers e isso estão a fazer isso com o intuito de fazer maldade. Ou até podem, não, porque, por exemplo, vocês se enganarem em entrar no GPS de alguém quando estão a digitar as credenciais, vocês vão ver que não é o vosso, vocês saem e não fazem nada. Agora, hackers podem chegar lá facilmente. Não vão saber qual é o carro, mas vão fazendo ao calhas. Vão metendo números aqui ao calhas e até acertar num ou noutro e lá está, parar o carro. Como também é dito, não se sabe nenhuma história que isso tenha acontecido. Pelo menos em algumas das notícias que eu li, porque eu não li todas, porque isto foi uma notícia que foi publicitada em vários sítios, tanto da internet como físicos, artigos da especialidade, mas do que eu pude ler, o que se afirma é que até hoje nunca aconteceu ocorrer isso. Mas, a partir do momento em que se lança a notícia que existe essa vulnerabilidade, obviamente os hackers vão estar atentos a essa situação. Porque se calhar a maioria deles nem se lembrava disso. Mas agora que foi falado, é por isso que eu digo, sugestão que eu recomendo, que eu estou a dar, é trocar a password do vosso equipamento. Vocês têm um rastreador, vão já trocar a password dele. Está bem? Porque nunca ocorreu que se saiba, pelo menos é o que é dito na notícia, até pode ter acontecido inúmeras vezes e ninguém saber, não é? Ainda por cima de frotas. Há frotas que devem ter para aí umas 1000 viaturas na rua, todas com GPS, e se calhar algumas nunca ninguém foi lá ver o historial de rota, nem mexerem lá a lado nenhum, e alguém até tenha ido lá com mau instinto e tenha andado lá a ver. Estão a entender a ideia? Mas, que se saiba, isto não ocorreu. Mas, como se sabe, a partir do momento em que se faz uma notícia, cuidado. Porque esta notícia, eu não vou dizer que é uma má notícia, mas se nunca tivessem dado esta notícia, provavelmente daqui para a frente não iria haver engraçadinhos a tentar aceder a GPS ao calhas. Estão a ver? Porque quem está no ramo sabe que não é impossível aceder a um GPS. Agora, aceder a um determinado GPS que a gente quer ir lá porque sabe que está naquele carro e não sei o quê, isso aí é impossível. A não ser que alguém vos tenha dado as credenciais para lá entrar. Porque acertar no número de um GPS que está dentro de um carro, primeiro saber que está lá o GPS. Whatever, eu já falei disto anteriormente no vídeo. Portanto, isto aqui, ou alguém facultou o número do GPS, ou então ninguém vai chegar lá. Mas, aleatoriamente, um hacker realmente pode aceder a um GPS. É verdade. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido. Se têm dúvidas, deixem nos comentários dúvidas. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. E não se esqueçam de subscrever o canal. Só isso ajuda o canal a crescer. Obrigado e até ao próximo vídeo!